Fala galera, tudo bom? Pessoal, eu já gravei uma série de vídeos falando sobre emagrecimento aqui, sobre os mitos do emagrecimento, sobre fatores que influenciam o emagrecimento, mas tem algumas dúvidas que são muito recorrentes, tá? E recentemente uma série delas voltaram à tona e eu tenho recebido muitas perguntas sobre isso. Então assim, eu resolvi gravar aqui uma série sobre como emagrecer e tudo aquilo que interfere no emagrecimento. Para que ele não se estenda demais, para que não fique muito chato, eu vou dividir em um monte de pedaço aqui, um para cada tópico, e eu vou soltando um por dia, tá bom? Assim, a ideia é que vocês consigam entender o que realmente interfere no emagrecimento e como lidar com isso, o que é importante saber, tá? O que às vezes é só mito, bobagem relacionada ao emagrecimento. A princípio, eu separei isso aqui em 5 pontos, tá? O primeiro ponto que a gente vai tratar hoje são os pré-requisitos para emagrecimento. Sem isso, não tem emagrecimento. O segundo ponto é alimentação e dieta e a importância dela no emagrecimento. O terceiro ponto que a gente vai tratar é treino e como é que o treino se relaciona com o emagrecimento. Quarto ponto é hormônio, qual que são os papéis dos hormônios no processo de emagrecimento. E o quinto ponto a gente vai falar de estagnação, que eventualmente pode acontecer e existem algumas estratégias para lidar com isso, tá bom? Então, o que eu queria tratar hoje é principalmente quais são os pré-requisitos, aquilo que é necessário para emagrecer. E só recapitulando, a gente já viu isso outras vezes, mas emagrecer e perder peso são duas coisas muito diferentes. Quando a gente fala de emagrecer, a gente fala de baixar o percentual de gordura. Quando a gente fala de perder peso, a gente fala de baixar o número na balança, não importa a que custo. Tá? Às vezes a gente tem emagrecimentos, ou a gente tem a ilusão do emagrecimento com uma perda de peso muito rápida. E na verdade a gente está emagrecendo muito pouco e perdendo muito de outras coisas. Então quando a gente pensa em emagrecimento, que é tornar mais magro, diminuir o percentual de gordura, a primeira coisa que eu preciso entender é: precisa haver déficit calórico. Precisa haver uma diferença negativa, um saldo negativo entre a quantidade de calorias que eu consumo e a quantidade de calorias que eu gasto. E não importa muito qual é a estratégia para esse déficit, tá? Posso fazer uma dieta cetogênica, posso fazer um low carb, posso fazer jejum intermitente, posso fazer high carb, posso fazer high fat, posso fazer low fat, cetogênico, o que você quiser, tá? Qualquer uma delas, o que vai determinar emagrecimento é déficit calórico. Se tem déficit calórico, é possível que haja emagrecimento. Tá? É o pré-requisito para que haja emagrecimento. Então, você está gastando mais energia do que você consome, você tem um pré-requisito para que você possa perder gordura. Tá? Tem uma questão que é, se a gente pensa que o importante é ter déficit calórico, então o óbvio seria: vamos tirar a caloria, a gente faz um jejum de fome por uns dias aí e tá valendo. Mas não é bem assim. Se você pensar que o teu corpo é uma máquina que se projeta para existir para sempre, ele quer sobreviver. Tá? Então, se você corta bruscamente calorias, ele entende que você está num estado de perigo. E aí ele começa a liberar hormônios que vão bloquear determinadas ações do teu organismo para diminuir o gasto calórico dele naquela situação de perigo. E aí você passa a gastar menos caloria do que gastaria numa situação comum qualquer. E aí o teu emagrecimento fica comprometido, além de você começar a perder outros tecidos, massa muscular, a tua síntese de colágeno vai muito prejudicada, então a pele fica feia, sem brilho, flácida, meio caída, e o corpo fica com a sensação de esvaziamento e a gordura continua lá. Tá? Então, normalmente quando se pensa em déficit calórico, tem uma área mais segura que é entre 300 e 500 calorias por dia. Isso tem uma abrangência maior dependendo se a pessoa é obesa ou quanto de peso ela pode perder. Para um obeso, por exemplo, é até bastante tranquilo você trabalhar com déficit de 1.000 calorias por dia. Para uma pessoa que já não tem tanta gordura, já não é tão interessante.
provavelmente você vai entrar num platô muito rapidamente ou vai começar a ter uma resistência do teu corpo à perda de gordura por conta desse déficit muito agressivo. Sem contar que a tua performance para qualquer atividade física que você faça ou até a tua performance cognitiva, ela fica muito prejudicada com um déficit calórico muito grande. Tá? Então não compensa fazer um déficit muito agressivo, muito menos quando você faz isso por conta, tá? E aqui tem outra questão que é meio que irrelevante a quantidade de refeições que você faz. Se você faz 2, 3, 4, se você tiver déficit calórico no final a conta bater, tá valendo. A gente já sabe que um número maior de refeições, ele ajuda na questão da saciedade, então você não fica tanto tempo com o estômago vazio, e ajuda na questão da compulsão, porque como você não fica grandes períodos sem consumir o alimento, quando você consome, ele não tende a te gerar aquele impulso por comer desenfreadamente. Tá? Mas não é o número de refeições que determina a eficácia daquela estratégia. Tá? Você pode ter uma estratégia alimentar com 5 ou 6 refeições ou com 3 ou 4 refeições, se no final a conta fechar, tá valendo do mesmo jeito. E tem um outro fator que é muito importante, que é a água. A maior parte do nosso corpo é composto por água e a gente ainda em geral consome pouca água. Tá? Se você tiver pouca água no teu corpo, o corpo precisa desacelerar processos porque ele não tem água para realizar os processos. A maioria dos processos no teu corpo precisam de água, tá? Desde a fluidez do sangue até o funcionamento do teu intestino ou mesmo do teu cérebro. Se você não tem água suficiente para isso, ele precisa desligar determinados circuitos para direcionar a água para outros. Tá? E aí com isso você vai obrigatoriamente prejudicar o emagrecimento, porque você não tem todos os circuitos funcionando, você não tem todas as ações acontecendo da maneira que deveriam acontecer. Por isso que a água é um fator que não pode descuidar. Tá? Clinicamente, a gente fala de 35 a 50 ml por quilo de peso. Né? Eu costumo trabalhar com 50 ml, principalmente porque a gente trabalha só com galera que treina. Então, pessoal que treina, se você treina intenso, se o teu treino é cansativo, é exaustivo, a conta que vai fazer é 50 ml por quilo de peso. Ou seja, se você pesa 100 quilos, você vai beber 5 litros de água. Não dá para deixar o dia inteiro sem tomar água e chegar à noite e virar um galão. Infelizmente não dá, porque a maior parte disso vai ser perdida. O ideal é que você consiga fracionar durante o dia para manter um nível de hidratação. E é importante, principalmente quando a gente está pensando em emagrecer, que você comece o dia tomando água, tá? Eu já fiz um vídeo falando disso, explicando mais a fundo. Se alguém tiver dúvida, me fala depois. Mas é importante começar o dia tomando água, para que você comece o dia com um bom nível de hidratação do teu organismo, com um funcionamento adequado, com uma perda de gordura mais favorável e com os processos todos funcionando, tá bom? Galera, então assim, pré-requisito para emagrecer é, primeira coisa, déficit calórico. Segunda coisa, que o déficit calórico não seja extremamente agressivo a ponto de prejudicar o funcionamento. Tá? Terceiro, ter uma quantidade de refeições que seja favorável para o teu dia, que seja executável, tá? E que favoreça questões que são pessoais tuas. Uma pessoa que é mais ansiosa não deveria ficar longos períodos sem comer. Tá? Não é uma regra para o emagrecimento, mas favorece para pessoas que tenham dificuldade. Okay? E hidratação. Se não tiver hidratação, o processo fica muito prejudicado. Beleza, galera? Por hoje é isso. Amanhã eu passo e falo sobre alimentação e o impacto dela no emagrecimento. Abraço para vocês, até mais.